Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos mais uma vez ao canal Matemática Góes. Na aula de hoje nós vamos falar sobre trigonometria e dentro do assunto trigonometria vamos tratar dos chamados ângulos notáveis. Espero que vocês aproveitem. Vamos lá? Começando então essa parte de trigonometria, vamos trabalhar hoje os chamados ângulos notáveis e verificar então duas formas de determinar o seno, o cosseno e a tangente desses ângulos no primeiro quadrante. A maioria de vocês já deve ter ouvido falar nos ângulos notáveis, que no primeiro quadrante seria aqui, né? Então nós temos aqui o ângulo de 30 graus aqui, né? Então esse aqui seria o ângulo de 30 graus, está aqui 30 graus. O ângulo de 45 graus aqui e o ângulo de 60 graus que está aqui. Nós também podemos verificar que esses ângulos não medidos em graus, mas sim medidos em radianos. O ângulo de 30 graus ele é correspondente a π sobre 6 radianos, o de 45 graus é correspondente a π sobre 4 radianos e o de 60 graus a π sobre 3 radianos. Eu só acho também bem interessante nós inserirmos aí os ângulos de 0 e de 90 graus na nossa tabelinha. Eu sei que alguns professores não fazem isso, consideram somente o de 30, 45 e de 60, mas colocar o de 0 e de 90 graus aqui, num dos formatos que eu vou explicar para vocês, não vai atrapalhar em nada os seus estudos. O ângulo de 0 graus é 0 radiano e o ângulo de 90 graus é π sobre 2 radiano. Então o objetivo realmente é focar aqui no primeiro quadrante, porque se você conseguir obter os valores de seno, cosseno e tangente desses ângulos no primeiro quadrante, numa aula futura nós vamos ver como é que, utilizando esses valores do primeiro quadrante, a gente consegue obter também o seno, cosseno e tangente de outros ângulos nos outros quadrantes. Tá ok? Essa aí, então, é a tabelinha já pronta dos ângulos notáveis. Nessa primeira tabelinha eu estou apenas trazendo o de 30, 45 e 60, e essa tabelinha pronta. Ah, professor, mas eu não vou lembrar essa tabela. Então, como é que a gente pode fazer nesse caso? Nós vamos ver, então, duas maneiras de obter esses valores de ângulos. A primeira delas, então, é utilizando uma musiquinha natalina, que eu tenho certeza que todo mundo conhece. Vou pedir desculpa apenas pela voz, que não é lá essas coisas. Mas como é que ficaria isso aqui, então? É assim, para seno, cosseno e tangente. Começa assim. 1, 2, 3, 3, 2, 1, tudo sobre 2. A raiz vai no 3 e também no 2. A tangente é diferente, vamos aprender. Raiz de 3 sobre 3, raiz de 3. Ficou claro aí? Espero que sim, né? Espero que, apesar da voz que não é tão boa assim, tenha entendido. Mas se você não pegou o jeitão de como é que tá essa tabela, de novo, fica assim, ó. 1, 2, 3, 3, 2, 1, tudo sobre 2. A raiz vai no 3 e também no 2. A tangente é diferente, vamos aprender. Raiz de 3 sobre 3, raiz de 3. Tá ok, então, pessoal, essa é a primeira maneira. Conforme eu falei, foi aí um tostão da minha voz. E agora, então, vamos verificar como seria a segunda maneira de determinar os valores do seno, cosseno e tangente dos ângulos notáveis. Continuando então, pessoal, vamos ver uma segunda maneira de descobrir o seno, cosseno e a tangente desses chamados ângulos notáveis aí no primeiro quadrante. Como é que a gente faria isso então? Essa é a tabelinha que a gente já viu, né, nesse modelo anterior aí de como obter, mas como é que a gente poderia obter essa tabela aqui do seno, do cosseno e da tangente, incluindo aí os ângulos de 0 e de 90 graus? A dica então vai ser a seguinte. Inicialmente, você vai escrever numa linha os ângulos de 0, 30, 45, 60 e 90 e numa coluna os valores aqui do seno, do cosseno e da tangente. Feito isso, você vai começar fazendo o seguinte. Aqui na primeira linha que é dos senos, você vai escrever 0, 1, 2, 3 e 4. Beleza? 0, 1, 2, 3 e 4. Para não ficar tão feio assim, olha lá. 0, 1, 2, 3 e 4. A próxima etapa é colocar a raiz quadrada em todo mundo. Raiz quadrada, raiz quadrada, raiz. E feito isso, vamos deixar essa cara aqui um pouquinho melhor. E em seguida, você vai pegar todos esses valores e vai dividir por 2. Tá aí com uma cara bem melhor. Então vamos relembrar?
A primeira coisa é colocar 0, 1, 2, 3 e 4. A segunda etapa é colocar a raiz quadrada em todos esses números. E a terceira etapa é dividir por 2. A sua tabelinha de seno está pronta. E você pode estranhar, mas espera aí, raiz de 0, dá para você melhorar isso aqui um pouquinho. A raiz quadrada de 0 é 0 mesmo. E quando você faz 0 dividido por 2, isso aqui vai dar exatamente 0. A raiz quadrada de 1 é 1 mesmo. E 1 dividido por 2, o seno de 30 graus vai ser meio. E a raiz quadrada de 4 aqui é 2. E quando você faz 2 dividido por 2, isso aqui vai dar exatamente 1. Então pronto, está aí feita a sua linha do seno de 0, 30, 45, 60 e 90 graus. Para o cosseno, o processo é o contrário. Você começa com 4, 3, 2, 1 e 0. Coloca a raiz quadrada em todos eles, divide todo mundo por 2 e encerra da mesma maneira que a gente fez em cima. Você pode ver que são opostos. Olha, o seno de 90 graus é igual o cosseno de 0. O seno de 30 é igual o cosseno de 60 e o seno de 60 é igual ao cosseno de 30. Para 45 graus, o seno e o cosseno são exatamente iguais. E a tangente? A gente só tem que lembrar a seguinte fórmula. Tangente de um ângulo é igual ao seno desse ângulo dividido pelo cosseno desse ângulo. Então, no nosso caso, a tangente de 0 vai ser o seno de 0 dividido pelo cosseno de 0. Isso aqui, 0 dividido por 1, vai dar exatamente 0. Para a tangente de 30 graus, nós então faremos o seno, que é meio, dividido aqui pelo cosseno, que é raiz de 3 sobre 2. A gente sabe que divisão de frações, nós mantemos a primeira e multiplicamos pelo inverso da segunda, né? Isso aqui então vai dar 1 sobre a raiz de 3. Isso aqui vai ficar raiz de 3 sobre 3. Para a tangente de 45 graus, quando a gente divide um valor por ele próprio, a tangente de 45 só pode ser 1. Para a tangente de 60 graus, na hora que a gente dividir o seno de 60 pelo cosseno de 60, isso aqui é o primeiro vezes o inverso do segundo. E nesse caso, a tangente de 60 graus é raiz de 3. E a tangente de 90 graus, a gente vai ter 1 dividido por 0. E como eu não posso dividir nenhum número por 0, a tangente de 90 graus não existe. Está aí então a sua tabelinha montada. Reformulando, você coloca 0, 1, 2, 3, 4 e na linha do cosseno 4, 3, 2, 1 e 0. Põe todo mundo dentro da raiz. Divide todo mundo por 2 e encerra a sua linha. Faz esse mesmo processo, porém é invertido, né, no caso do cosseno. E fazendo os valores de seno dividido por cosseno, você vai obter os valores da tangente. Beleza, pessoal? Espero ter ajudado. Não deixem de colocar as suas dicas e as suas dúvidas aí no canal. Também não deixe aí de dar o joinha e apertar o sininho para receber notificações de novos vídeos. Se inscreva no canal. Um grande abraço, fiquem com Deus e até a próxima.